Depois de 7 altas seguidas, finalmente um dia aí de correção para o Ibov. Correção essa que nem topo formou por enquanto, né? Renovamos a máxima aí de ontem, se aproximamos do alvo do pivô de alta, mas não chegou de fato. Eu venho comentando sobre isso já há alguns dias com o pessoal aqui no YouTube, pessoal da comunidade, grupo fechado, etc. Que esse movimento do Ibov tem me lembrado muito o que aconteceu nessa mesma época, só que em 2021, ou seja, 2 anos atrás, em que o Ibov deu um movimento forte para cima, puxou aí bem e começou a entrar uma correção um pouco mais lateral, já vou mostrar aí no gráfico, começou a puxar uma correção um pouco mais lateral, estávamos aguardando uma correção inclinada, né, ou seja, uma correção para baixo, justamente para procurar novas compras, acreditar na continuidade da tendência. E no fim, o que aconteceu foi que o mês de junho ficou ruim, o mês de julho ficou pior, o mês de agosto horrível. Começou a melhorar na segunda quinzena de agosto, na verdade. Setembro voltou a ficar bom para nós, tá? E tá, eu tenho brincado com isso que tá passando um filme na minha cabeça que tá me lembrando exatamente o que aconteceu naquela ocasião, em que tivemos mais junho com um resultado financeiro absurdo e metade de junho para frente, julho e tal, eu vinha chamando a atenção das pessoas para parar de abrir compra, para parar de se expor no mercado, entender que o mercado não estava para a gente naquele momento, que era momento de proteção do lucro que a gente teve, proteção do patrimônio ainda mais, né? E infelizmente nem todo mundo ouviu. E o que a gente teve de 12% de retorno do capital nesses um mês e pouco naquela ocasião, teve gente que ficou 20% negativo, porque não ouviu, né? As minhas recomendações eu parei de fazer. Então, enquanto o mercado não me mostrasse que estava bom para abrir novas operações, eu não fiquei recomendando. Então, lembre-se, principalmente o pessoal da comunidade, né? Eu não abri uma comunidade para ser igual às outras que eu tenho obrigação de ficar gerando trade. Não que as pessoas tenham, né? Mas assim, a gente vai operar quando tiver a nosso favor. Quando não tiver, não vai ter recomendação e acabou. A gente ganha dinheiro não é pela quantidade de operações que faz, pela qualidade delas, né? Então, se acontecer a mesma coisa que foi em 2021, prepare-se para proteger o patrimônio, principalmente você que está na comunidade, você vai ver que as operações vão diminuir, as recomendações vão diminuir, se isso voltar a acontecer, tá? Bom, então, ó, mostrando o gráfico aqui, de agora, né, 2023, e vou mostrar então como é que foi lá em 2021, que o Ibov fez essa pernada de alta, pivô, entrou num zigue-zague aqui, maio, junho, ó, começo de junho, olha quando começou a formar topo lá, ó, foi mais ou menos na dia 10 ali, né, que começou esse movimento, e aí foi um movimento mais lateral, até que começou, ó, formou fundo na média de 21, pela tendência isso aqui seria, vamos embora, vai continuar subindo, vamos embora, mas, para quem me acompanha desde aquela época, lembra que eu falei, os bancos ainda não estão vindo, a gente precisa de da correção dos bancos, que os bancos naquela situação estavam puxando forte, a gente precisa de uma correção e tal, então cuidado em abrir novas operações, essa correção é muito curta, e assim foi, até que, ó, o Ibov começou a desenhar de fato o movimento mais para baixo de correção, fez o pivô de baixa, testou o topo do pivô aqui com uma resistência, deixou um candle sinalizando aqui que estava sem força para subir e aí veio perder o fundo entrando então em tendência de baixa, tendência essa que durou agosto, começou a entrar uma recuperação na metade de agosto aqui para frente. Agosto a gente já acertou uns trades, mas aqui eu pensei em venda, né? Porque a chave muda com esse movimento do mercado.
E aí, ó, o mercado começou a entregar um pouquinho mais de movimento técnico para a gente operar, tá? E aí, setembro foi um mês excelente para a gente. Enxergamos aqui esse teste, né, para continuar a tendência de baixa. Falhou no dia 6 do 10 aqui, e aí começamos a pegar algum movimento de compra já, tá? Mas, ó, não sei se é o que vai acontecer, só que é bom ficar esperto nisso. Naquela ocasião era a máxima histórica, né? Diferente do que a gente está agora. De qualquer forma, vale a pena sim ficar atentos a isso. Eu sempre falo que a gente, que é grafista, né? A gente tem que prestar muita atenção nos sinais que os gráficos dão para nós. E por enquanto, como eu falei, não tem nem topo formado, mas a situação se assemelha ao que aconteceu lá. A gente precisa de uma correção dos bancos. O Banco do Brasil hoje corrigiu. Bradesco acabou fechando positivo, mas também deixou uma formação de topo. Itaú está perto da resistência dos 28,10, né? E aí a gente tem a Petro máxima histórica, renovando máxima histórica aí diariamente. Então precisamos de uma correção da Petro, e a Vale, por outro lado, está no sentido oposto. Se eu não me engano, a Vale, eu vou mentir se eu falar que eu lembro exatamente o que fez. Mas a gente pode refrescar a memória olhando para o gráfico, né? Junho de 2021, a Vale tava, aqui era a máxima histórica, eu lembro do preço 118 e alguma coisa, 120, perto de R$ 120, né? Agora atualizado. A Vale fez uma correção, formou esse fundo duplo aqui, né? Um padrão semelhante ao de fundo duplo, para tentar voltar a subir e renovar a máxima histórica. Então a Vale, diferente desse momento que a gente está, a Vale naquela ocasião estava vindo de uma boa pernada de alta aí. Só que também, ó, bateu cabeça, fez um topo duplo lá, ó, aqui, e aí começou, em julho, começou a queda de Vale, que veio até agosto e tal, né? E veio buscar a região dos R$ 66. Eu tinha um alvo lá para baixo, se alguém me acompanha desde aquela época vai lembrar, né? Tinha um alvo aqui, opa, aqui embaixo, uns 40, na época era 50 e alguma coisa, não lembro exatamente o preço. E comentei que se a Vale perdesse 60, na época acho que era 69, não lembro. O alvo era aqui embaixo. Graficamente esse era o alvo. E aí entra uma outra lição para todos nós, né? Alvo não é garantia, galera. Tenho falado do Ibov, né? Alvo em 119,5, alvo em 120 mil pontos. Alvo não é garantia. É alvo, é uma referência. E aí a Vale, no fim, acabou perdendo aquela região, mas não chegou no meu alvo. Foi quando voltou a subir. Tá? Diferente do que estava nessa mesma época, né? De junho aqui, ó. A gente tem a Vale hoje bem amassada, porque renovou a máxima histórica em janeiro desse ano, 2023, bem amassada, voltou para aquela casa dos R$ 66, ó, se a gente pegar aqui, ó, foi testado em outubro de 2021, né? Antes já, em setembro já testou. Agora continua nessa região, só que alguns meses mais cedo, né? 3 meses mais cedo aí do que naquela ocasião. Tá? A Vale então precisa mostrar alguma coisa para cima. A gente tá nessa, né? Enquanto vários papéis esticaram bastante, Petro, bancos, o varejo, alguns papéis de varejo subiram bem. A gente tem a Vale na contramão. Isso também é normal de acontecer. Tá? Por falar em varejo, ó, hoje Magalu, outro alerta que eu vinha fazendo já há alguns dias, né? Inclusive no vídeo de hoje cedo, na live, eu comentei que a Magalu precisava, aliás, fechar acima dos R$ 4. Fechar acima é acima, não é R$ 4, 401, né? Fechar bem acima aí para mostrar força. Por quê, galera? Porque a gente vê nitidamente, e essa, né, é uma percepção que todos nós grafistas temos que ter, que esse ponto dos 4, 3,90 e pouco aqui é uma resistência. Quando o papel começa a enroscar nessa região, passa até ao longo do dia, mas fecha para baixo, fecha na regiãozinha do preço ali, não distancia muito. É aquilo que eu costumo dizer. Se os compradores não querem mais, os vendedores vão acordar.
E aí, a hora que os vendedores acordaram, não adianta chorar de falar, pô, eu tava comprado a 3,50, bateu em R$ 4 e eu não fiz parcial. Você que tá comprado, você que entrou numa operação, seja pela estratégia que for, pela técnica que for que você fez, você tem que saber identificar esses movimentos. Então eu vim alertando, quem está comprado e tem chance já de uma parcial, faça. Por quê? Tudo que um comprado quer é que o papel continue subindo. Mas se você está vendo que está enroscando uma região que já tem enroscado há algum tempo, pô, isso se não acende o teu alerta, você está enxergando errado o gráfico. Me desculpa, mas tem que estar com o alerta ligado. E no fim das contas, ó, hoje eu vou falar que os vendedores começaram a acordar. Eles não acordaram ainda, tá? Mas só hoje foi 5% de queda. Por quê? Porque não consegue trabalhar acima dos R$ 4, não tem mais comprador. Os compradores não querem mais o papel. Nesse exato momento, os compradores não estão querendo uma Magalu acima dos R$ 4, não é mais interessante. Se não é mais interessante para os compradores, os vendedores aparecem na jogada e é assim que funciona. Então, o alerta veio já, começou a vir o alerta aqui, ó, desde o dia 2 de junho, praticamente, ó, todos os fechamentos foram ou a R$ 4 aqui ou um pouquinho abaixo disso, né? Então, ó, aqui fechou a 3,99, aqui fechou um pouquinho mais para baixo, 3,88, aí fechou 3,97. Ontem fechou a 3,96 e hoje então 3,76, porque acabou. Os vendedores deram a chance dos caras puxarem papel para cima, não tiveram vontade, é isso que acontece. Tá? Da mesma forma que CVC, ó, um pouquinho diferente, né, a situação, mas foi buscar média de 200, aqui é outra história, né? Você tá comprado, tá vendo o papel chegar numa resistência tão importante quanto essa? Fazia bastante tempo que não encostava, mais de um ano. É no mínimo uma parcial. Aqui tem que fazer uma parcial e não deixar. Então, deixou uma formação de topo ontem, né? Até cheguei a mandar para o pessoal da comunidade lá ficar de olho no papel. Andou metade do caminho, mas já veio uma correção. Acredito ainda numa correção um pouco maior desse papel aí. Beleza? Bom, galera, é isso. Das nossas operações, hoje pegou Stop Gain e FCM3, né? Ontem deixou o sinal de topo duplo, então falei hoje pro pessoal apertar stop aqui. Apertamos o stop, tirou a gente. Então, trade encerrado com stop gain. Ótimo. Estamos ainda nesses 4 papéis aqui. E mais a opção de via, que por enquanto também não andou. Mas via, ó, deixou uma formação de topo com uma leve divergência baixista aqui. Se a gente pegar essa sequência de topos mais altos, aí tem uma divergência um pouco mais visível no estocástico. E temos até sexta-feira para esse papel afundar. Se vai afundar, não sei, mas como a gente já precificou quando entrou na operação, tá aí. Nosso único trade que foi pro negativo esse mês, tá? O resto todos positivos aí. Temos as criptos aqui mais estáveis, né? Bitcoin confirmou fundo, mas não andou. Ethereum também. Binance Coin chegou a subir 6%, depois bateram na cripto, agora voltou a subir um pouco mais. Mas aí temos os Estados Unidos, ó, gap de alta no S&P e fechou bem pra caramba, rompendo de vez, né, o topo de agosto. O S&P precisa corrigir, mas não tem como cravar quando que isso vai acontecer. Continua bem forte. Nasdaq está bem forte também, chegando cada vez mais perto do alvo aqui que a gente tem, né? Na faixa dos 15,200 e pouco, 15,300 aí, já é atingido. 15,151 foi a máxima de hoje. A Alemanha também voltando a subir. A Alemanha que tem a máxima histórica para testar e romper, né, de preferência. E o petróleo que mais uma vez segurando 71,5, assim como eu avisei ontem, né? Avisei não, alertei, né? Então, alertei, tá? O EWZ aqui, beleza, abriu com gap de alta e voltou. E aí a gente tem o minério, né? Que abriu com um leve gap de alta aí nesse novo candle, que por enquanto está fechado e volta de madrugada a cotação para fechar definitivamente aí. Por enquanto formando um fundo já, né? Então o minério pode ajudar, quem sabe, aí, essa retomada da Vale para cima, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa o like, por gentileza, se você gostou. Se não gostou, dá dislike, não tem problema nenhum. Mas aprendam, galera, aprendam a enxergar os sinais que os gráficos nos mostram, tá?
Não vai evitar de tomar stop loss. Não adianta achar que nunca vai tomar stop loss. A gente está numa sequência tão boa, né? Que isso nem tá acontecendo, mas também isso não dura para sempre. Mas a gente vai tomar muito stop loss na vida. O importante é sempre ganhar muito mais que quando a gente perde, tá? Agora, quando a gente percebe os sinais que o gráfico nos dá, isso poupa a gente de ficar entrando em operação por medo de ficar de fora, medo do papel andar e a gente tá fora, medo de estar todo mundo ganhando e a gente não. E aí a gente deixa de ser técnico e entra só por causa do emocional. E toda vez que você entrar por causa da tua cabeça, você vai tomar. Então, cuidado, tá? Beleza? Um grande abraço, até amanhã. Fui!